ela tem razão específica. A primeira delas é porque a Igreja Betel, os irmãos, talvez alguns naturalmente não tenham essa informação, mas a Igreja Betel tem um lugarzinho especial no meu coração, porque alguns anos atrás faltou um pouquinho só, né, eu para eu estar aqui com os irmãos, mas Deus sabe todas as coisas. Deus é, de fato, como nós cremos, o Senhor da história. Então, Ele encaminha tudo como deve ser encaminhado. O pastor Pedro veio e a igreja foi agraciada com um pastor jovem, com muita disposição, com muita energia e uma fé muito substantiva no Senhor. No mundo, quando esqueci o nome do irmão? Elbert. Eu comentava ali um pouquinho com o Elbert sobre essa fé contemporânea, esse mundo contemporâneo, e uma das coisas que nós conversamos assim, muito en passant, é que nós vivemos um tempo em que o ser evangélico, de certa maneira, virou uma espécie de marca fake, em que pessoas mais malucas que se possa pensar e imaginar se assumem enquanto evangélicas e vão fazendo um monte de coisa que não tem nem pé nem cabeça, e a gente fica até com vergonha depois de se autodenominar evangélico diante de tanta barbaridade que a gente tem visto nesse mundo de hoje, e isso mexe com o coração da gente, mexe com a alma da gente. O pastor Pedro, ele caminha numa direção oposta a essa, graças a Deus por isso. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui, e eu tive uma certa convivência com o Pedro, aliás, duplamente, porque o pastor Pedro, em um certo momento, ele foi ao colégio e trabalhou conosco lá como capelão, foi um tempo breve, mas marcante, como é característica dele, né? O que faz, vai deixando semente e marca, de fato, o caminho. E uma segunda coisa que me faz muito feliz de poder estar aqui é o pastor Tiago. Eu vou dizer para os irmãos, o pastor Tiago eu conheço há muitos anos já, e a minha convivência com ele, eu posso dizer que se estreitou mais quando nós fomos fazer um bendito de um doutorado em teologia, que foi muito complexo, e na hora de fazer a minha tese, isso, Tiago, não vou esquecer nunca mais da minha vida. Eu precisava estruturar as notas de rodapé, ajeitar tudo direitinho ali, e eu recorri ao Tiago, que é craque nesse assunto, e ele me ajudou. E são experiências da vida, aparentemente, de pouco alcance, aparentemente, mas, na verdade, não é nada disso, é muito alcance. E eu fiquei muito marcado pela generosidade do Tiago. Então, se o Tiago falar, pastor Rubens, vamos ali, vamos acolá, olha, eu estarei sempre disposto. Mas, olha, uma alegria absoluta. Então, irmãos, olha, eu vou dizer, eu me sinto muito contente de poder participar com os irmãos aqui. Tem um momentinho para a gente trocar algumas ideias sobre coisas que nós amamos. Eu acho que todos nós aqui, eu não conheço assim os irmãos pessoalmente, todos, mas eu tenho certeza absoluta que todos nós temos essa paixão em comum, paixão pelas Escrituras Sagradas, paixão pela pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós nos reunirmos para conversar sobre um tema ou temas ligados a esse universo, nós já naturalmente ficamos muito felizes, né? Então, que bom poder estar aqui. Graças à, digamos, sapiência do Tiago, pastor Tiago, ele me apresentou um tema para compartilhar com os irmãos. E esse tema é aquele ali, Êxodo e João. É só inverter ali, você colocou João e Êxodo, né? É só invertir para uma questão, Novo e Velho Testamento, uma questão histórica, mas a ideia de se pensar numa teologia peregrina rumo ao amor e à verdade. Essa ideia dessa teologia peregrina rumo ao amor e à verdade é uma ideia muito intensa para todos nós, como cristãos, e é por isso que eu gostaria, passo a passo para os irmãos aqui, desenvolver um pouco dessa ideia, desse peregrinar pela vida, que pode se dar tanto no plano do sujeito, tanto no plano do indivíduo, mas também no plano de um grupo, de uma instituição, que é peregrina, naturalmente, na busca da realização de um certo conjunto de sonhos. E, claro, em termos da nossa caminhada como cristãos, isso faz todo sentido.
Eu acho muito difícil encontrar um cristão que parou pelo caminho e que não está almejando chegar em algum lugar na sua experiência de vida. Então, estamos falando com quem está habituado a lidar com esse universo aqui de experiências, enfim, isso é muito importante. Assim, eu vou... Vocês estão percebendo que tem um caminho ali, né? Então, se nós estamos falando de peregrinação, então nós pressupomos que todos nós somos caminhantes e vamos caminhando pela vida. O Tiago falou que eu gosto de poesia. Tem um poeta chileno chamado Antônio Cantares, que, em uma certa ocasião, ele escreveu um poema do qual eu me lembro apenas uma frase. Caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar. Eu quero dizer que, claro, a linguagem é poética e tem uma série de interpretações, mas a ideia é que, enquanto nós estamos caminhando, o ideal seria que, como bons peregrinos, nós fôssemos pessoas que se habituassem a sentir, a perceber, a experimentar as mais diversas paisagens que se apresentam ao longo do caminho, a encontrarmos pessoas que acabam, às vezes até um tanto casualmente, mas acabam fazendo sentido na nossa vida e na nossa história, para caminharmos pela existência com a mente aberta e com o coração aberto para tudo aquilo que Deus tem, e isso é a mais absoluta verdade, para tudo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Por isso que a ideia do peregrino e do peregrinar faz uma enorme diferença. Bom. Aponta para cá, opa. Não foi. Tá. Acho que... Agora mudou. Eu acho que eu apertei o lugar errado. Eu tinha que apertar aqui, né? Da bolinha, né? O de baixo. Aqui. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, então, da nossa história. O que significa ser um peregrino? Bom, de certa maneira, ao citar o poeta chileno, eu antecipo a ideia do peregrino. Um peregrino é um viajante, sempre, via de regra, frequentemente motivado pela fé, que realiza uma longa jornada até a um lugar sagrado, a um santuário, a um lugar de devoção. Então, a primeira ideia que vem à mente da gente é que um peregrino é uma pessoa em constante movimento. É uma pessoa que está, eu usei a expressão anteriormente aqui, né? Com a mente aberta, com o coração aberto, sempre para aprender alguma coisa diferente, alguma coisa nova. É uma pessoa que se sente estimulada nesse processo. Então, na verdade, todo peregrino é o contrário da pessoa estática, da pessoa que não sai do lugar, da pessoa que não se movimenta, da pessoa que não quer algo mais na vida, da pessoa que não aspira coisa nenhuma. Então, na verdade, o peregrino é o extremo oposto a essa figura que, por N razões, e são sempre razões tristes, ela não é capaz de sair do lugar onde está, ela não se movimenta verdadeiramente falando. O que é curioso é que a ideia do peregrino, ela não aparece só na tradição cristã. Nas mais diversas culturas antigas, a imagem do peregrino aparece em situações muito diversas. Eu, pelo menos, trouxe dois exemplos. Um do mundo da cultura grega, já que os gregos antigos são considerados como o povo que mais trabalhou com a ideia de razão, a ideia de pensamento, de reflexão, de cultura. E depois, muitos anos depois, primeiro essa visão grega antiga, depois o modelo bíblico e depois o modelo de um cristão, por sinal, muito ligado à fé batista, sobre quem eu vou falar daqui a pouco. Mas aquela primeira imagem ali é a imagem de Ulisses, na Odisseia. A famosa Odisseia de Homero, que é um autor da antiguidade, que nesses livros absolutamente clássicos, né, a Ilíada e a Odisseia, contam, talvez, a história do início da civilização ocidental. Então, é um texto emblemático, ele é muito importante, ele é fundamental mesmo. E uma dessas histórias é a história do grande guerreiro Ulisses. Bom, eu sou daqueles que gostam de histórias antigas.
Houve uma ocasião até que alguém se referiu a mim, viu, pastor Tiago? Assim, o pastor Rubens, eu sei quem é, já ouviu falar. É um cidadão que gosta só de ficar contando história. Vou dizer para os irmãos uma coisa, essa é uma das histórias que eu gosto. As histórias da mitologia grega, a história da Guerra de Troia, na Ilíada, e depois a história de Ulisses. Porque Ulisses foi um guerreiro extraordinário, não só capaz de manejar as armas de guerra com a maior habilidade possível e imaginável, além de ser uma pessoa dotada de grande força física, ele era um homem que tinha também a arte de um intelecto muito desenvolvido. Ulisses era uma pessoa muito inteligente e era capaz de criar estratégias as mais impressionantes. E talvez uma das mais famosas de todas, eu acho que, é claro que todo mundo aqui vai se lembrar dessa belíssima ideia que ele teve. A guerra de Troia não se resolvia porque os troianos se escondiam atrás de muralhas inexpugnáveis, não tinham como vencer aquelas muralhas, nem um guerreiro poderosíssimo como Aquiles foi capaz de vencer aquelas muralhas. Então, Ulisses pensou numa estratégia. Quem é que não se lembra do cavalo de Troia? Então, ele montou um cavalo de madeira, vazio por dentro, encheu o cavalo de soldados, deu de presente de grego. Aliás, irmãos, cuidado com os presentes de grego, aí pela vida fora. Deu para os troianos aquele presente, o cavalo de Troia. Na madrugada da vida, os guerreiros saíram de dentro do cavalo, abriram os portões da cidade, e aí os gregos, Ulisses era um desses, invadiram Troia e ganharam finalmente a guerra. Terminada a guerra, ele faz o périplo, a odisseia, o retorno para voltar para sua casa. E o retorno que ele faz na volta para casa se assemelha ao percurso que os peregrinos fazem, porque ele sai de um lugar com um propósito muito determinado, com uma meta a ser alcançada. No caso dele, o seu lugar sagrado era o seu próprio lar. O sonho de Ulisses, depois de muitos anos na guerra, era poder voltar para sua amada esposa Penélope, para o seu filho Telêmaco, e poder retomar a vida na ilha onde ele era rei, que era a ilha de Ítaca. Os irmãos certamente vão se lembrar dessa história impressionante. Esse é um modelo de peregrinação. Tem um outro modelo, e esse toca o coração da gente profundamente, que é o modelo de Abraão. Abraão é o peregrino bíblico por excelência. E sobre Abraão, tem uma curiosidade que é muito forte. É que Abraão, enquanto vivia na cidade de Ur dos Caldeus, é uma história, naturalmente, que os irmãos vão se lembrar muito, né? Enquanto ele vivia lá em Ur dos Caldeus, aparentemente, pelo menos quando nós lemos a Bíblia, essa é a impressão que a gente tem, Abraão vivia uma vida estática. Então, ele está ali, sedentário, tocando a vida no seu dia a dia, acumulando riqueza, mas ali, naquele lugar, sem grandes perspectivas. Até que um dia, Deus fala diretamente a Abraão, e a fala de Deus a Abraão é absolutamente impressionante. Os irmãos se lembram lá de Gênesis, capítulo 12, os 3 primeiros versos. Sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão ouve o chamado e atende o chamado. Aliás, nesse momento que ele ouve o chamado e atende o chamado, nós vamos encontrar não só o Abraão que se torna um peregrino, que vai agora caminhar pelo mundo em busca de 1001 aventuras absolutamente extraordinárias, mas é uma pessoa que caminha pela vida seguindo a orientação do próprio Deus. É nesse sentido que ele se torna, dentro da ideia do peregrino, uma pessoa que poderia ser chamada assim, sem dúvida nenhuma. E é o que Abraão faz, e é uma coisa absolutamente extraordinária. E tem um pequeno detalhe, que às vezes nos passa desapercebido, quando se pensa na figura de Abraão, que é um detalhe muito curioso, irmãos, que é a ideia do conceito de eu na antiguidade. Porque na antiguidade dos hebreus, havia uma ideia de eu que literalmente se associava aos bens que a pessoa possuía. Então, no caso, o eu de Abraão, o ego de Abraão, a personalidade de Abraão estava associada aos bens que ele possuía. Então, por exemplo, quando Isaac nasceu,
e essa é uma das histórias mais bonitas do Gênesis, quando Isaac nasceu, Isaac, ele tinha, claro, um eu próprio, ele era uma personalidade, individualmente falando, mas Isaac, como filho de Abraão, era parte do eu de Abraão, curiosamente falando. Mas os bois, as vacas, os carneiros, os bodes, toda a propriedade de Abraão constituía o seu próprio eu. Quando Deus chama Abraão, Deus, de certa maneira, também chama Abraão para sair de dentro dele próprio. Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? É como se, naquele momento exato, tem-se uma quebra da relação sedentária, mas também muito narcísica, em que a pessoa vive quase que apenas voltada para si mesmo. Naquele momento especial da história, Deus convida Abraão a dar um passo além dele próprio, que é uma coisa assim impressionante. Mas isso não termina aí, não. A história tem um momento assim dramático ao extremo, quando Deus convida Abraão, ou solicita que Abraão sacrifique o próprio filho Isaque, filho do próprio sangue. Como é que pode? Isso implicaria em ele abrir mão de parte fundamental dele próprio. E naquele momento, quando ele apanha aquele objeto para tirar a vida do próprio filho, naquele momento ele está abrindo mão do seu, digamos, da sua posse, vamos colocar assim nesses termos, né, mais preciosa que ele possuía. E aí Deus intervém na história e diz: Abraão, você passou no teste. Você provou por A mais B e mais C que você é capaz de dar um passo significativo além de você mesmo. Transcendência. É isso, sabe? É você ir além de si mesmo. E Abraão, ele assumiu essa condição, e ao assumir essa condição, ele se torna uma espécie assim de peregrino, que agora vai pelo mundo, se abrindo a todo tipo de experiências, aprendendo aqui, aprendendo ali, ampliando a sua mente de maneira tremenda, assim a vida desse viajante peregrino chamado Abraão. Então, é um modelo bíblico muito apropriado. Agora, tem um outro modelo que é o de um escritor batista, mas do século XVII, chamado John Bunyan. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre John Bunyan, mas John Bunyan, ele escreveu um livro que se transformou num best-seller, intitulado exatamente O Peregrino. E esse livro muita gente lia. E no caso do livro, John Bunyan imaginou um personagem ao qual ele deu o nome de cristão, que era uma pessoa que andava pela vida carregando uma carga, que ele deveria, essa era uma das metas da sua vida, quando chegasse na cidade celestial, ele depositaria essa carga aos pés do Senhor. Essa era a ideia. E na medida em que ele ia caminhando pelo caminho, ele ia encontrando personagens que tinham nomes curiosíssimos, né? Tinha uma personalidade que chamava-se hipocrisia, tinha uma outra personagem que chamava-se coragem, tinha uma outra personagem que chamava-se soberba. Então, ele ia andando pela vida, encontrando os mais diversos tipos de figuras humanas, dentro da simbologia que ele usou, mas no caminho que ia da cidade terrestre até a cidade celestial. E, na verdade, como uma metáfora do caminho que nós percorremos pela vida. E, curiosamente, a semelhança do peregrino de John Bunyan, nós percorremos caminhos assim. Nós encontramos todo tipo de gente pelo caminho, né? São as tais paisagens que deveriam, claro, né, chamar a nossa atenção e abrir os nossos sentidos para que nós pudéssemos perceber o que é uma coisa e o que é outra, na medida em que vamos caminhando pela vida. Então, essa é uma boa imagem para descrever o peregrino segundo John Bunyan, um cristão extraordinário, na verdade, do século XVII. E o que ele queria mesmo, ao escrever o livro, é que o cristão fosse capaz de enfrentar as vicissitudes da vida. Já que, vocês imaginem, ser um cristão no século XVII era muito complicado, nos anos 1600, era muito complicado. As pressões eram gigantescas. Era aquele tempo pós-reforma protestante, pós-Lutero, pós-Calvino, muita briga, muita confusão. Olha, manter a fé em Cristo naquele contexto, eu vou dizer para os irmãos, não era uma coisa simples. E por isso ele escreveu esse livro, para incentivar os cristãos da época, e a nós hoje também, para que nós não nos submetêssemos às intempéries da vida, já que elas vêm mesmo.
Outro dia, acho que foi ontem, antes de ontem, caiu uma tempestade terrível, com muito raio e trovão. Eu até me assustei com o raio que caiu, porque eu achei que estava caindo dentro da minha casa. Tão alto foi o barulho. Eu diria, são as chamadas vicissitudes da vida. É o que acontece mesmo. Agora, para que nós possamos superar esses acontecimentos que marcam a nossa caminhada, seria muito importante, fundamental mesmo, que nós mantivéssemos firme o nosso propósito, o lugar onde nós almejamos chegar. Por isso que a ideia do amor e da verdade, como sugere João nas cartas, faz todo sentido para nós. Como esse amor e a verdade é algo que vai se conquistando passo a passo, aos poucos, progressivamente, até que um dia, eu espero, todos nós juntos possamos chegar a esse privilégio magnífico de entrar em contato com a verdade mais absoluta, mais plena, em que todos os mistérios, no final das contas, serão revelados. Então, essa ideia faz muito sentido. Uma outra coisa. Bom, a partir daí, essa imagem do peregrino, ou seja, como vocês estão vendo ali, né? O sujeito que vai caminhando pela vida, querendo chegar a uma meta, a um lugar especial, aquilo nos leva a pensar na chamada teologia peregrina. Porque o que seria uma teologia peregrina? E aqui eu estou seguindo, literalmente, viu, meu caro Tiago? A sugestão que o Tiago me deu, né? Então, pastor, vamos falar sobre teologia peregrina. Mas o tema tem a ver com a minha tese lá do doutorado, que era a consciência peregrina, mais ou menos esse caminho, né? Mas o que seria uma teologia peregrina? Então, primeira coisa, irmãos, uma teologia peregrina é aquela que nasce da experiência do caminho. Isso faz muito sentido. Por exemplo, irmãos, cada vez que os irmãos chegam aqui na igreja, os irmãos estão fazendo, ou dando um passo adiante nesse caminhar que caracteriza a jornada do peregrino. A cada manhã de domingo, a cada culto da noite, a cada estudo bíblico e os momentos em comum de oração nos meios de semana, cada um desses momentos marcam processos de aprendizado, de descoberta, de discernimento, que é fundamental na nossa caminhada. Então, para falar a verdade, é na experiência desse caminhar é que nós vamos experimentando o que seria ser um peregrino. Nesse caso, então, irmãos, de certo modo, todos nós aqui somos peregrinos mesmo. E ao chegarmos aqui na igreja, para participar de um momento de culto, de adoração, nós estamos experimentando um pouco mais dos sabores, das sensações, das percepções desse caminho que deve ser extraordinário. Só que, quando eu citei esses exemplos, né, o de Ulisses na mitologia grega, o modelo por excelência bíblico do peregrino Abraão, ou de John Bunyan, nós tratamos do peregrino na perspectiva do sujeito, do indivíduo, que vai caminhando pela vida, aprendendo aquilo que Deus coloca diante de nós, para que nós possamos crescer como pessoas, como seres humanos, e como cristãos, especialmente. Mas, como processo de reflexão, porque teologia é isso, é um processo de reflexão sobre Deus. Quem é Deus para nós? Como é que nós entendemos a pessoa divina? E como é que nós entendemos os reflexos de Deus na nossa história? Como isso impacta o nosso cotidiano? Isso é que seria uma teologia que poderia também, se fundada no caminho do peregrino, se transformar também numa teologia peregrina. A palavra peregrina lembra a experiência de Abraão, Israel no deserto, os discípulos do caminho e a igreja, entendida como um povo que marcha. Ou seja, essa ideia da igreja como um povo que marcha me lembra muito a igreja que eu fiz parte quando era seminarista lá no Rio de Janeiro. Eu morei muitos anos lá no Rio, e quando eu fui estudar teologia, eu fui indicado pela Igreja Batista da Esperança, lá do Rio de Janeiro, cujo pastor era um pastor que, para mim, é uma lenda, assim, uma lenda no sentido de uma pessoa que marcou a minha vida para sempre. O nome dele é Davi Gomes. Eu não sei se alguém se lembra. Pastor Davi Gomes, ele foi o secretário executivo da Junta de Missões Nacionais durante muitos anos. Ele circulava pelo Brasil inteiro. E ele ficou muito conhecido porque lá no Rio de Janeiro ele tinha um programa chamado a Escola Bíblica do Ar. E, curiosamente, quando eu era adolescente, eu era membro da igreja, eu fui trabalhar na Escola Bíblica do Ar.
eu era o office boy da Escola Bíblica do Ar. Eu que varri o chão da igreja. Nós tínhamos lá o culto do meio-dia. Então, chegando ali mais ou menos 11 da manhã, eu tinha que correr, pegar a vassoura, limpar a igreja, porque as portas da igreja se abriam. A igreja ficava situada na rua 1º de Março, bem no pé da Praça 15, quem conhece o Rio de Janeiro, bem no centro do Rio, coração nevrálgico do Rio de Janeiro, muita gente indo e vindo, e muita gente passava pelas portas da igreja, vendo que a igreja estava aberta, entravam lá. E aí tinha sempre alguém para partilhar a palavra, o lenitivo da palavra de Deus, para orar com aquela pessoa. E tinha o livro das orações, sabe, Tiago? Então, as pessoas chegavam lá, anotavam o seu pedido no livro, que nos cultos que vinham a seguir, nós íamos orando por aqueles pedidos. Quem arrumava a igreja era o papai aqui, quando adolescente. E não é só isso. Quando o pastor Davi Gomes gravava, antigamente, bem antigamente, né, gente? Imagina. Eu estou com 71 anos, né? Então não sou tão criança assim, né? Mas naquela época não tinha a tecnologia do mundo contemporâneo. Então o pastor gravava umas fitas cassete para eu que levava as fitas cassete para a rádio, lá no Rio de Janeiro, na época, Rádio Copacabana, eu que levava a fita com a pregação da palavra, que a rádio veiculava em horários muito especiais, que aí, no meu caso, a gente fazia assim, né? A gente entregava o programa, agora eu vou ficar aqui na expectativa para quando o programa for passar aqui na rádio, para poder acompanhar um programa que eu tive a grande responsabilidade de levar a fita lá na rádio. Então, tinha um sabor duplo ouvir aquela mensagem. Pois olha, pastor Davi Gomes, figura extraordinária. Por que eu estou citando o pastor Davi Gomes? Porque ele gostava de, todo ano, estabelecer, como a gente faz hoje em dia também, estabelecer determinados temas que pudessem marcar a caminhada da igreja. E um dos temas que ele criou naqueles anos 60 foi o tema Uma Igreja em Marcha Esperando o Senhor que Vem. E eu penso comigo, glória a Deus, é isso mesmo, aleluia, que maravilha a gente se entender em termos de identidade cristã como uma igreja que está na caminhada. Uma igreja em marcha, na expectativa do Senhor, que num momento muito especial vai surgir no nosso caminho, na nossa história, e nos mostrar, certamente, realidades inimagináveis. Então, eu tenho muita essa expectativa. Nesse caso, o que seria uma teologia peregrina? É aquela que reconhece que a fé se vive na história, no passo a passo da história. Então, é nesse sentido que a igreja é muito importante na visão da teologia peregrina, porque na igreja nós encontramos os nossos companheiros de jornada, peregrinos que conosco vão percorrendo os caminhos da existência. E aí tem umas coisas que são muito impressionantes. Nesses encontros, às vezes a gente ouve coisas que são, em algum momento, aparentemente sem grande significado, mas quando nós paramos para prestar atenção um pouquinho, nós descobrimos que é Deus falando no coração da gente. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Eu fui pastor de uma igreja, a Igreja Batista do Jardim América, que foi meu primeiro ministério aqui em Belo Horizonte, que ficava e fica, né, bem na divisa da favela da Ventosa. E ali tinha uma curiosidade, sabe? A gente perceber como nós estávamos no caminho mesmo. Porque aconteciam umas coisas um tanto absurdas. Um dia entrou um cidadão na igreja que estava todo machucado. Na verdade, ele já tinha levado 3 tiros numa briga de gangues lá na favela da Ventosa. O bicho pegou lá. Aí nós todos reunimos para orar com aquele moço e tentar ajudá-lo de alguma forma para cuidar daquelas feridas todas. Enfim, mas experiências do caminho. Experiências que marcam a vida da gente. E lá tinha um irmão, era chamado Irmão Manuelzinho. Ele tinha um problema físico, que ele era muito pequenininho, ele era muito baixinho e era analfabeto. Na verdade, analfabeto de pai e mãe. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos, poucas vezes na vida eu encontrei uma pessoa tão sábia. Ele não sabia ler e nem escrever, mas sabia conversar com as pessoas, era generoso, era bondoso, cuidava muito bem dos filhos e dos netos, sobretudo, amava Jesus, amava o Evangelho. Ele não conseguia ler as Escrituras Sagradas,
mas ele conseguia abrir bem a cabeça e abrir bem o coração para aqueles que podiam compartilhar com ele as maravilhas da palavra de Cristo. Seu Manuelzinho está com Cristo na glória. Homem muito simples, mas de uma sabedoria impressionante. E Deus é engraçado, né? Às vezes ele escolhe os mais simples. Às vezes uma criança, em alguns momentos, para nos dizer coisas tão absolutamente profundas. E isso tem a ver com a teologia peregrina, porque é no caminhar da nossa história que nós vamos criando possibilidades desses insights. Aliás, irmãos, a palavra insight é uma palavra inglesa que eu gosto muito, sabe? Porque a palavra insight é uma palavra composta, é uma palavra dupla, ela tem o prefixo in, que significa aquilo que é da interioridade do sujeito, aquilo que é do íntimo de cada um, e a palavra sight, que significa visão. Significa dizer que na teologia peregrina, no passo a passo da existência, algumas luzes nascem no nosso íntimo, no nosso interior, que permitem que nós enxerguemos a realidade de maneira muito mais profunda, maneira muito mais significativa, coisas que nós antes não percebíamos e, de repente, passamos a perceber, e vou dizer, impressionantemente às vezes, no olhar, no gesto, na fala de uma criança, por incrível que pareça. Uma outra coisa que é próprio dessa... deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu voltei certo. Uma outra coisa que é própria dessa teologia é que ela não pretende ter respostas totais e definitivas. Isso é importante, gente. O fato de ser uma teologia que não é fechada em dogmas inquestionáveis, absolutos, permite que a pessoa esteja em processo. Por exemplo, quem de nós sabe tudo sobre Deus? Eu vou dizer aos irmãos categoricamente, nós não sabemos. E sabe por que nós não sabemos, irmãos? Porque a nossa linguagem não dá conta da realidade divina. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu busque a sabedoria do mundo em todo lugar, nós não somos capazes de formular uma ideia perfeita de Deus. Não tem jeito. Porque Deus está muito além da nossa linguagem, está muito além das palavras que nós pronunciamos, está muito além do conhecimento que nós elaboramos. É uma coisa impressionante. Se eu me sinto parte de uma teologia peregrina, eu abro a minha mente e abro meu coração, inclusive sobre novos aprendizados a respeito do próprio Deus. Eu vou compreender, por exemplo, que quando eu leio a Bíblia, eu dou um exemplo para os irmãos. Os irmãos imaginem, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É curioso, quando eu leio o Salmo 23, na perspectiva do peregrino, cada momento dessa leitura me revela uma coisa diferente. Os irmãos acreditam nisso? Porque está associado com o caminhar da minha própria história. Então, de repente, uma experiência que eu vivi, algo que tocou a minha alma, abriu a minha atenção e o meu foco para uma realidade que antes eu desconhecia. Então, aliás, é nesse sentido que tem um pensador que muitos aqui conhecem, o Tiago com certeza, eu acho que muitos dos irmãos aqui conhecem bem até, que é um pastor que depois virou filósofo e psicanalista, um monte de coisa. O nome dele é Rubem Alves. E, uma das coisas que o Rubem Alves dizia sobre palavra divina é que as escrituras sagradas, elas são o tempo todo grávidas de sentido. E a ideia é mais ou menos essa, né? Você abre a escritura e, de repente, você descobre um sentido tão novo que aquilo toca a sua atenção. E aí minha língua coça, sabe, Tiago? Para lembrar de coisas que, em algum momento do caminho, a gente se experimenta, né? Por exemplo, nesse meu primeiro ministério, lá na Igreja de Jardim América, a maioria, boa parte dos irmãos moravam na favela da Ventosa. E nós decidimos, numa certa época, de fazermos uma leitura exaustiva da Bíblia. Desde a primeira palavra do Gênesis, a última do Apocalipse, o nosso sonho era ler tudo, passo a passo, sem correria, sem pressa, sem aquela pressão de ler a Bíblia em 24 horas, sei lá o quê. Não, ler para entender, ler para buscar o sentido. Eu nunca me esqueço, irmãos, que houve uma ocasião que uma irmã me perguntou, seu pastor, por que a Bíblia, no Velho Testamento, tem esse negócio aqui, pastor, a palavra é genealogia. Por que tem isso?
fulano de tal, que gerou fulano de tal, que viveu tantos anos, gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal, e uns nomes estranhos, uns nomes esquisitos, nomes de outra cultura, de outro modo de viver a vida, de outro olhar sobre a existência. Que coisa, para que isso? Ô, irmãos, ó, eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu vivi nessa época, que eu achei muito curiosa. Aí me ocorreu, talvez fosse até uma coisa meio maluca na época, mas me ocorreu pedir aos irmãos para fazerem uma experiência. Abrir a Bíblia na página das genealogias e colocar a Bíblia no ouvido. Irmãos, olha, na verdade, eu não recomendo muito que os irmãos façam isso, não, porque se alguém ver, vai achar que os irmãos perderam a razão. Mas, enfim, eu fiz essa brincadeira para os irmãos, uma santa brincadeira, viu, irmãos? Não é brincadeira no sentido de menosprezar o texto bíblico, jamais. Mas aí, os irmãos abriram a Bíblia da genealogia, então eu fiz esse pedido. Coloca a Bíblia no ouvido. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Aí, quando os irmãos responderam que não estavam ouvindo nada, vezes nada, eu falei, glória a Deus, não tem nenhum maluco aqui na igreja. Mas sabe o que é, irmãos? É que aqueles nomes estranhos lá da Bíblia, eles foram pessoas. Aqueles nomes foram meninos que correram pelo campo, que tropeçaram, caíram, ralaram o joelho, como acontece com os meninos. Foram chutar, não tinha bola de futebol naqueles tempos, mas foram chutar um objeto qualquer, erraram o chute e acertaram o dedão numa pedra. E voltaram correndo para casa, chorando todas as lágrimas da vida, porque o dedão estava machucado. Cresceram, amaram, tiveram filhos, envelheceram, sofreram perdas. Quando a gente vive experiências assim, a gente, em geral, expressa o que sente. E o que eu queria que os irmãos imaginassem é que eles imaginassem um pouco daquelas vidas que eram tão vida quanto são as nossas vidas. Os irmãos imaginam isso? Então, talvez seja nesse sentido que a Bíblia é permanentemente grávida de sentido. E é muito interessante que seja assim. Agora, é nesse caminho, é no encontro, é na conversa, que a teologia se torna peregrina. Ela caminha com a realidade, com os desafios e com as dores das pessoas. Então, esse ponto, para nós, faz muito sentido. Uma outra coisa é que uma teologia peregrina é humilde e aberta. Então, quem pretende ser cristão de verdade, irmãos, eu tenho paixão, e os irmãos também, pelas bem-aventuranças. Os irmãos vão concordar comigo que o Sermão da Montanha é sabedoria profunda, é um ensino ético tão significativo que todo mundo deveria ser obrigado a ler, e refletir, e pensar a respeito, e, se possível, até escrever aquelas palavras no coração. Os irmãos se lembram da primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra faz muito sentido, irmãos. Porque a humildade aqui, que deveria ser a humildade da teologia, que marca a teologia do peregrino, é a humildade daquele que não é contador de prosa, ele não se coloca superior aos outros. O que ele sabe, o que ele experimenta, o que ele vive, é motivo de partilha, mas não motivo para pisar no pescoço do outro. É por isso que eu tenho uma certa paixão pelo texto bíblico de Atos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas. E, ao andar pelo Areópago, ele enxerga aquela quantidade enorme de divindades. E não sei se os irmãos se lembram bem do texto bíblico, mas Paulo se aproxima daqueles cidadãos atenienses e diz assim: varãos atenienses, eu vejo que vocês são pessoas muito religiosas, porque vocês chegaram ao ponto de criar um monumento dedicado a um Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu gostaria de conversar com vocês. O apóstolo Paulo é maravilhoso, gente. Em vez dele chegar lá e botar fogo naquilo que eles estavam fazendo, queimar os lugares de cultos deles, chutar as santas deles, ele não fez isso, não. Ele disse assim: eu vejo que vocês são muito religiosos. Vamos começar a conversar a partir daí? E nessa hora, abre-se o espaço para a partilha da fé. É uma forma, e eu dou graças a Deus pelo apóstolo Paulo, desse texto impressionante, de nós nos relacionarmos uns com os outros de modo respeitoso. Certamente,
Mas isso tem a ver com a humildade de uma teologia que evita o triunfalismo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas, pelo contrário, eu me coloco como um ao lado do outro para compartilhar com esse outro um pouco das maravilhas que Deus revelou a mim na minha experiência cotidiana. É muito diferente de eu chegar para o outro e dizer, você vai para o inferno, você não tem Jesus. De eu dizer, olha, você tem a sua experiência, mas você me permite que eu compartilhe a minha com você? A minha experiência é assim, assim, assim. A diferença que Cristo fez na minha vida foi nesse e naquele sentido. Se você quiser experimentar, é só você abrir o coração. A gente faz uma oração aqui. E Jesus certamente vai entrar lá. Nós vamos aproveitar o nosso Cafézinho? pausa. O senhor já fez o apelo. Já fiz a piada? O senhor já fez o apelo. E a gente... Faltou só levantar a mão aqui, viu, gente? Mas só terminando esse pedacinho, então, Tiago. Um detalhe dessa teologia peregrina é que ela é a teologia que tem como um dos seus pressupostos principais a escuta. Na teologia peregrina, você escuta o outro. Isso é fundamental para a gente aprender com os outros que estão com os outros que estão à nossa volta. E uma outra coisa, aquela necessária disposição para aprender sempre. Isso faz uma diferença, irmãos, absolutamente gigantesca. Então, seguindo a orientação de Tiago, nós vamos fazer um intervalo aqui, gente, para dar uma respirada nisso, Tiago. E depois a gente retoma, mas aí chegando já no êxodo finalmente. Muito bem, vocês viram que o pastor Rubens, ele tem que ter pelo menos um dia para falar para a gente desse negócio, né? Somos caminhantes, né, pastor? Estamos nesse caminho. E é esse caminho que a gente trilha junto. Vamos fazer uma oração aqui. Senhor, muito obrigado por esse primeiro momento que passamos aqui. Esses aprendizados sobre sermos caminhantes. Então, que o Senhor nos abençoe para que possamos caminhar não de maneira isolada, mas que possamos caminhar juntos uns com os outros. Obrigado por tudo que aprendemos. E daqui a pouquinho vamos aprender mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o Elbert e o Douglas ali, ó, estarão ali atrás com esse folderzinho da EBD. Pega um, deixa dentro da sua Bíblia. O único compromisso é o seguinte, se fazer uma leitura, uma pequena leitura durante a semana. E não é só para você ler não, viu, pastor? É para você ler e meditar. Se tiver dúvida, coloca a Bíblia no ouvido para poder ouvir o que Deus está te dizendo, tá? Então, na hora do cafezinho, os nossos bravos professores de EBD ali estarão, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, Deus nos abençoe. E já apresentei o pastor Rubens, que é grande amigo nosso, e nós estamos falando sobre Êxodo e João, abrindo a nossa EBD, e aí eu combinei com o pastor Rubens, pastor, você podia falar nos dois momentos da igreja? Porque não é todo dia que a gente tem palavras tão sábias, né? Então, ele vai continuar a falar conosco aqui, trazendo agora uma aplicação pastoral. Já aprendemos aqui sobre uma teologia peregrina, né? Especialmente que essa teologia, na verdade, ela não é simplesmente uma maneira científica, né, pastor Rubens, de falar com Deus, mas ela é uma caminhada com Deus. E é isso que é a nossa vida, uma vida de caminhada com Deus. Então, que nessa manhã Deus possa nos abençoar, que nós possamos continuar caminhando juntos nessa trilha, né, pastor? Que é eterna, que começa aqui. Uma vez eu ouvi o pastor Pedro falando sobre isso, de um texto do C.S. Lewis, que ele dizia que a vida é um parêntese na eternidade. Então, tem parêntese que é grande, tem parêntese que é menor, mas nós estamos rompendo e caminhando juntos. Que o Senhor se nos abençoe, pastor Rubens, fique à vontade, que Deus possa te usar poderosamente para falar conosco nessa manhã. Amém? Então, irmãos, vamos prosseguir um pouco mais nessa reflexão que tenta estabelecer um diálogo, na verdade, né, entre o Êxodo e o texto joanino, vamos colocar assim, né? E nós tínhamos comentado aqui, ainda fechando aquele tópico da teologia peregrina, que
ela é marcada pela humildade, pela escuta, é marcada também pela disposição ao aprendizado. E como seria importante se todos nós aprendêssemos com essa teologia, sem dúvida nenhuma, né? E uma das razões por que é importante aprender é que ela é encarnada nas realidades humanas. Por isso que, na teologia peregrina, o peregrino, ele acompanha um pouco as dores dos seus companheiros de jornada, as angústias, mas não só dores, angústias, sofrimentos, mas também os momentos especiais da caminhada. Uma coisa que eu gosto de dizer muito para os pastores, em palestras, assim, para encontros mais voltados para a prática ministerial, é que tem certas experiências da vida que são, assim, absolutamente inesquecíveis. Eu me lembro que, quando eu vim ser pastor aqui em Belo Horizonte, eu ainda morava no Rio de Janeiro, porque eu estudava lá, e eu vinha para essa igreja, que eu fui pastor no Jardim América, só nos fins de semana, porque durante a semana eu morava e trabalhava no Rio de Janeiro. E eu ficava sempre hospedado na casa de um casal de pessoas bem idosas, hoje ambos falecidos, Dona Pia, o nome dela na verdade é Piedade, e o senhor Alcides. E o senhor Alcides, um senhor, naquela época já bem idoso mesmo, mas absolutamente lúcido, eles me recebiam ali com muita graciosidade, né? Eram momentos assim, sempre muito especiais com eles. E uma experiência que eu tinha, especialmente com o senhor Alcides, é que ele não admitia, de modo nenhum, que ninguém falasse mal do pastor que tinha sido o pastor principal da vida dele. O que acompanhou a vida dele por mais tempo, pastor Murilo Cassete. E eu quero dizer aos irmãos que o pastor Murilo Cassete, que foi o pastor que me batizou, quando eu tinha, na época, 9 anos, é uma pessoa que eu situo eu digo assim, nessa prateleira das lendas do trabalho evangélico aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Eu tenho por esse homem assim, uma admiração muito grande. Uma coisa que eu gosto de contar, e por isso ele se tornou esse peregrino que estendeu a mão para a minha família. Meu pai tinha problemas com a bebida. Ele não bebia com frequência, mas quando bebia, ficava completamente transtornado. Era uma confusão, vocês não imaginam a confusão na minha casa, nesses momentos assim. Via de regra, em momentos especiais, tipo Páscoa, aniversário de um dos filhos, aniversário de casamento, é nessa hora que ele, para comemorar, bebia uns goles, e aí ficava completamente transtornado, e nessas horas era muita confusão. O recurso que minha mãe tinha era telefonar para o pastor Murilo Cassete. E eu me lembro que houve uma época que eu morava ali na Concórdia, na rua Itaquera, numa parte da rua, aquela parte que sai ali da rua Guanabara, não sei se os irmãos conhecem um pouquinho a Concórdia, que é uma rua muito íngreme. E eu me lembro que quando, desculpa a expressão, irmãos, mas quando literalmente o pau quebrava na minha casa, aquele rolo todo, nós ainda éramos pequenos, eu e meus irmãos, nós saímos de casa e ficávamos ali no meio da rua, porque senão, afinal de contas, alguma coisa podia sobrar para a gente. E em certos momentos cruciais, sempre foram assim, gente. Nós vimos o pastor Murilo Cassete, ele tinha uma Rural Willys, eu não sei se eu se lembro dessa época, uma famosa Rural Willys. Os irmãos se lembram desse carro, gente? A Rural Willys. Ele virava a esquina, e quando ele virava a esquina, eu respirava fundo e dizia assim: estamos salvos, o pastor chegou. Eu quero dizer aos irmãos que esses que se transformaram em lendas foram essas pessoas que compreenderam que ser um servo do Senhor é peregrinar pelo caminho. Em outras palavras, é caminhar com o seu povo. E isso é tremendamente importante. Conhecer a realidade do sofrimento, da injustiça e da dor, fazer uma leitura dos acontecimentos concretos da vida, ser capaz de enxergar o que se passa no entorno. Esses, em geral, são os mais ligados à ideia de missão, de espiritualidade pastoral, e que, por isso mesmo, incorporam em si mesmo a ideia desse peregrino que consegue literalmente caminhar com o seu povo.
e vou dizer para os irmãos, isso faz uma diferença absurda. Essa diferença entre meninos e homens, eu diria, do ponto de vista do ministério pastoral. Essa é a diferença entre pessoas que vão viver na sua vida sem grande comprometimento com o outro e aqueles que sobem o degrau das lendas. Pastor Murilo Cassete, pastor Rio Franco de Oliveira, pastor José Bittencourt, é uma quantidade enorme de lendas que passaram pela nossa experiência num certo dia da nossa história. Pastores peregrinos, com toda certeza. Na verdade, essa teologia é dinâmica, porque ela não é estática, ela nos abre para uma redescoberta permanente de Deus, e com isso um crescimento na compreensão de quem é esse Deus, e é impressionante. Nesse processo de descoberta, nós nos surpreendemos. E às vezes, nós dizemos para nós mesmos, mas eu nem imaginava que Deus pudesse agir dessa ou daquela forma. Eu não sei, irmãos, mas eu tenho a impressão muito forte que quando nós chegarmos lá na glória, nós haveremos de ter surpresas magníficas, porque o Deus que é Deus, ele pensa como Deus pensa, e não como nós pensamos, porque se Deus pensasse como nós, esse mundo estaria literalmente perdido. Então, é uma coisa bem desse tipo. Sobretudo, irmãos, essa teologia dinâmica é aquela que reconhece a ação do Espírito, que guia a igreja, essa tal igreja que importa, essa tal igreja que ela própria assume o lugar da igreja peregrina, da igreja que caminha na direção de novas descobertas, de novos mundos, de novas realidades. São aquelas tais novas paisagens que nós vamos contemplando na medida da nossa caminhada, com toda certeza. Bom, irmãos, aí nós chegamos no Êxodo. E tem uma coisa do Êxodo que eu queria reforçar com os irmãos aqui, e vou tentar ser o mais objetivo possível, para nós ficarmos mais ou menos dentro do nosso horário, mas tem coisas que seria bem importante poder enfatizar. Nós encontramos lições maravilhosas no Êxodo, irmãos, mas tem algumas que, para nós aqui, nesse nosso momento de reflexão, elas ganham um caráter um pouco mais intenso, eu diria. Por exemplo, a ideia de que Deus se revela quando se mostra a Moisés naquela sarça ardente. Deus se revela como Deus eu sou. E isso é uma coisa de uma beleza, uma espécie assim de poesia teológica extraordinária, porque esse Moisés que sobe ao monte de Deus e vê a sarça ardendo, e de repente ouve uma voz que confronta Moisés com a sacralidade do espaço que ele pisava, certamente fez de Moisés um peregrino extraordinário. Ele está na presença do Senhor, e é por isso mesmo que ele precisa tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde está pisando é verdadeiramente lugar santo. E aí, a gente fica sempre no nosso exercício de imaginação teológica. Essa é uma das coisas que às vezes eu proponho como reflexão, mas que tem um certo caráter de uma aparente brincadeira, mas não é, que é perguntar ao povo, por acaso, tem alguém que ao colocar os pés aqui na igreja, foi capaz de enxergar uma sarça ardente? Eu vou dizer aos irmãos mais uma vez, se por acaso os irmãos me afirmarem que não viram sarça ardente nenhuma aqui na frente, eu vou dizer, glória a Deus, ninguém está precisando de se internar no hospital psiquiátrico. Mas, por outro lado, irmãos, seria excelente se nós, do ponto de vista da liturgia cristã, fôssemos capazes de perceber que toda vez, quando nos aproximamos do culto ao Senhor, tem sempre ali uma sarça ardente e uma voz ecoando nas nossas mentes e corações, nos convidando a tirarmos as sandálias dos nossos pés, porque o lugar onde estamos pisando é efetivamente lugar santo. Que coisa extraordinária. Eu tenho a impressão que nessa hora a nossa relação com o culto muda 100%. Mas aí, irmãos, tem algumas coisas que são curiosas, porque Moisés, quando tem essa experiência, ele já está se preparando para a caminhada no deserto, que ele, como servo de Deus, iria, como intermediário, como profeta, convidar o povo a fazer essa jornada extraordinária. Tem várias maneiras, na verdade, de nós encararmos a jornada do povo no Êxodo. Esse povo que sai, Êxodo, saída, esse povo que sai do Egito,
e começa a caminhar por um caminho que levou, segundo a narrativa bíblica, cerca de 40 anos. Não é pouca coisa. Claro que Deus é poderoso, é todo poderoso, para ser mais fiel à ideia que nós temos de Deus. Esse Deus que é tão poderoso, num flash, num estalar de dedos, ele podia tirar o povo do Egito e de imediato colocar na terra prometida. Os irmãos não acham que Deus teria poder para isso? Mas parece que Deus propositalmente fez o povo caminhar pelo deserto. E nós podemos encarar essa caminhada belíssima durante todo o período do Êxodo como uma espécie de escola, que eu denominei ali escola do deserto. Uma escola, na verdade, que tem como disciplina mais importante ensinar o povo a respeito de quem efetivamente eles eram. O Deus que se apresenta como eu sou, é Deus que se apresenta como uma identidade bem marcada, eu sou o que sou. Só que, na compreensão de Moisés, certamente haveria um certo tempo que ele precisaria caminhar com esse Deus, que era, ou que é, que é sempre Deus, para que ele pudesse absorver mais sobre a natureza desse Deus, enquanto identidade divina. O que é curioso nessa história toda é que, se nós imaginarmos que é durante a caminhada no deserto que Moisés vai colhendo informações para compor a Torá, para compor os livros da lei, começando do Gênesis e indo até o Deuteronômio, esse Moisés que compõe o texto, orientado por Deus, é um Moisés que apreende detalhes da identidade divina que se revela como Deus eu sou. Isso é uma coisa que deveria chamar a nossa atenção. E se nós, por acaso, fomos criados à sua imagem, ou à imagem e semelhança dele, então, do mesmo modo como a identidade divina se apresenta devidamente demarcada, a nossa identidade como pessoas também deveria se apresentar, quanto mais possível, bem demarcada no sentido de pessoas que se assumem enquanto peregrinos, caminhando na direção do amor e da verdade, como depois o apóstolo João vai registrar, tanto no seu evangelho como nas cartas. Mas, é claro, aí temos que considerar algumas coisas bem breves. Por exemplo, podíamos perguntar, mas afinal de contas, quem era aquele povo que estava ali no Egito? Aí nós podemos imaginar, viu, irmãos, que eles não tinham uma noção muito clara de quem eles eram. Eles ainda eram, no Egito, clãs separados, tribos, cada um com o seu grupo, incapazes de perceber que a unidade daquele grupo é que constituiria uma nação, efetivamente falando. Parece que o aprendizado de ser uma nação vai acontecendo enquanto eles vão caminhando pelo deserto, como se a identidade daquele povo como povo fosse sendo progressivamente demarcada nas experiências da peregrinação, essa agora na direção da Terra Prometida. E essa é uma experiência que chama muito a nossa atenção. Dá para a gente pensar um pouco que talvez, em termos de compreensão deles próprios como povo e como indivíduos, como se a identidade daquele povo fosse um tanto quanto fragmentada. Os irmãos já, certamente, em algum momento da vida, mexeram com quebra-cabeças. A história do quebra-cabeças eu sempre acho muito interessante. Eu não sei se os irmãos vão concordar comigo nessa reflexão, mas eu tenho a impressão muito forte que Deus, quando nos fez, homens e mulheres, Deus nos constituiu como uma unidade que foi totalmente subvertida pelo pecado, como se uma ventania forte viesse sobre nós e partes de nós mesmos ficassem separadas ou divididas, nós separados do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, e nós, consequentemente, separados de nós mesmos, partidos em nós mesmos. De tal modo que quando o povo no Êxodo vai para o deserto, eles começam a ter um impressionante aprendizado em que as várias partes, a gente podia dizer, aqui eu faço um parêntese, irmãos. Quando eu comecei a estudar teologia, nos idos de 1974, Tiago, não é brincadeira lembrar disso, é muito tempo que passou, um tempo que passou rápido demais.
Mas eu me lembro que no meu primeiro ano de curso de teologia, nós tínhamos um professor muito rigoroso que gostava de perguntar sobre detalhes, especialmente do Velho Testamento. E eu me lembro que nós íamos fazer uma prova desse professor, ele era professor de geografia bíblica, então ele ia pegar algum detalhezinho, tipo uma pegadinha para a gente poder errar, e nós achamos que ele ia perguntar, por exemplo, o nome dos filhos de Jacó. Aí um colega nosso, pastor querido, hoje falecido, pastor Benedito Aurora, para que nós, todos estudantes, fôssemos para aquela prova, para aquele teste devidamente preparados, ele compôs uma canção. E a canção era assim, eu vou arriscar, mesmo com minha voz um pouco famosa por causa de uma gripe recente, a canção era assim, gente. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José e Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asser, e por fora ficou Diná. Ele cantou, ele criou essa canção, os irmãos perceberam? A canção com o nome dos filhos de Jacó. E naquela prova, não é que o professor perguntou essa pergunta mesmo? Todos nós acertamos, porque era só lembrar a melodia. Eu não disse, Benedito, na hora lá até assobiou a melodia. E aí foi direto. E todo mundo respondeu na mesma ordem, sabe? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Acertamos, memória excelente. Mas só que o professor não sabia que a gente tinha um aluno genial na nossa sala que criou essa musiquinha e que ajudou todo mundo a sair bem dessa prova. Mas sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? É que aquelas tribos antigas, enquanto iam caminhando pelo deserto, aos poucos foram criando um sentido de nação, um sentido de povo, que eles eram o povo escolhido de Deus. Isso faz uma diferença enorme. E nesse processo, eles conseguiram vencer, superar, como uma espécie de quebra-cabeça, eles conseguiram superar os pequenos clãs nos quais eles viviam, para criar essa ideia de um povo que caminha junto, até que eles pudessem realizar o maior sonho da vida deles naquele contexto, que era finalmente chegar à Terra Prometida. Quer dizer, uma maravilha só, os irmãos imaginam. Agora, é claro que não é só isso, né? Lá no Êxodo, tem experiências incríveis, como a experiência, por exemplo, do tabernáculo. O tabernáculo era um sinal para aquele povo de que Deus estava presente junto daquele povo no dia a dia da sua história e da sua caminhada. A imagem do Cordeiro Pascal é uma imagem poderosíssima, a imagem de que, através do sacrifício e do holocausto e daqueles momentos próprios dessa didática muito objetiva do Velho Testamento, eles aprendiam que Deus estava com eles. Só que, curiosamente, irmãos, quando nós nos transportamos para o Novo Testamento, e aí encontramos a beleza do texto joanino, nós vamos compreender que daquele eu sou, com o qual Deus se apresentou a Moisés, naquele monte de Deus, nós vamos encontrar em Cristo várias nuances desse eu sou, como se nós colocássemos sobre a visão de Deus em Cristo uma lupa que nos permitisse observar vários aspectos da identidade divina, mas só observando esses diversos aspectos da identidade divina na própria pessoa de Jesus. Talvez seja por isso mesmo que Jesus chegou perto demais de nós, para que nós pudéssemos olhar para ele e dizer, Senhor, eu compreendi que nessa ação, que nesse gesto, tem um pouquinho daquilo que o Deus eu sou, efetivamente é. Isso é muito interessante para a gente poder pensar. E aqui, gente, opa, deu uma apagadinha, deixa eu ver avançar um pouco. Isso. Aqui tem umas coisas curiosas. Quem viu uma dessas nuances? O evangelista João colocou isso lá. Por exemplo, Jesus dizia, eu sou. Aliás, a expressão Jesus usando o eu sou é bastante comum no Novo Testamento, especialmente no texto joanino. Então, vejam só, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou o bom pastor,
eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Os irmãos estão percebendo? Então, são várias nuances do eu sou que se tornam magnificados na pessoa de Jesus. É impressionante. Só que aí tem um outro detalhe. Esse mesmo Cristo que se torna revelador da personalidade divina, esse mesmo Cristo ensina algumas outras coisas. Por exemplo, com relação ao tabernáculo do Êxodo, o lugar da presença divina, o lugar de culto, ele próprio se transforma em tabernáculo. E Cristo, Verbo de Deus, habitou entre nós, ou numa outra expressão, tabernaculou entre nós. E aí tem uma expressão impressionante, porque é como se aquela objetividade da percepção do Velho Testamento, ou seja, a necessidade de objetos externos para eu compreender um pouco da realidade divina, como uma criancinha pequena, irmãos, que começa a aprender aritmética. Eu quero ensinar para o menino 2 mais 2 e pego 2 maçãs para mostrar essa realidade do mundo e dos números. No caso do aprendizado da revelação divina, um processo mais ou menos semelhante acontece. A primeira percepção da realidade é muito objetiva, é concreta. O Cordeiro Pascal, o Holocausto, a própria Arca da Aliança, o Tabernáculo. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, toda essa experiência se toma interiorizada. Por isso que Agostinho, doutor da igreja, e tão querido da reflexão cristã, ele costumava dizer que, de fato, Jesus era e é e será sempre mestre interior da verdade. Aí essa compreensão do eu sou, tão objetivo do Antigo Testamento, se torna agora uma percepção da alma da gente, do nosso coração, que para fazer parte da nossa vida e da nossa história. E vou dizer aos irmãos, isso é fundamento, isso faz todo sentido. E aí que a gente compreende um pouco da glória de Deus, que se manifestou no tabernáculo antigamente, mas no Verbo que se fez carne, nós experimentamos no nosso dia a dia. E aí, irmãos, tem as experiências, eu tenho certeza, individuais de cada um. Por exemplo, quando a gente tem determinadas experiências que ficam conosco, elas são íntimas, mas que revelam um pouco dessa graça divina, dessa glória que se manifesta, inclusive para uma criança. E aí, irmãos, já quase fechando aqui a nossa reflexão, se os irmãos permitirem, eu queria contar uma experiência pessoal. Irmãos, quando eu era menino, eu costumo dizer, viu, irmãos, que eu era beato. Porque eu fui criado na igreja, lá na primeira igreja. Engraçado, eu não sei porquê exatamente, não tenho como explicar isso, mas uma das coisas que eu mais gostava de fazer era cantar hino. Aquele cantor cristão antigo, os irmãos se lembram do cantor cristão antigo? Hoje, irmãos, aí eu não quero eu mesmo cometer o pecado da fé triunfalista dos contadores de prosa, que coloca lá no seu currículo, né? A minha igreja batizou milhares e milhares de pessoas. Não, eu não gosto dessas coisas. Mas, irmãos, uma coisa eu posso partilhar com os irmãos. Eu sabia aqueles hinos antigos praticamente tudo de cor, irmãos. E uma vez, eu tinha 8 anos, eu estava em casa lá brincando, a gente morava no barraco muito simples, lá no bairro Concorde, aquela tal Rua Itaquera que eu falei, aquela íngreme, sabe, demais da conta. Estava ali, aí minha mãe falou assim comigo, eu sou o filho mais velho, ele falou, meu filho, vai varrer o terreiro. Bom, lá foi eu, varrer o terreiro. Mas como eu fazia sempre, eu estou lá varrendo o terreiro e estou cantando um hino cristão, irmãos. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, Cristo a luz do céu em ti quer habitar, deixa a luz do céu entrar. Eu sei, irmãos, que eu cantava esse hino enquanto varria o terreiro. E ali eu senti uma sensação aqui no meu íntimo que eu não sei explicar até hoje, não sei o que se passou comigo. A única coisa que eu sei é que eu entrei pela porta da cozinha, minha casa era um barraco, assim, era um do lado do outro, assim, né?
3 barracões, 3 cômodos. Eu entrei pela cozinha, minha mãe estava fazendo o almoço. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: ô mãe, Jesus acabou de entrar no meu coração. Aí ela parou tudo que estava fazendo, me deu um abraço apertado e falou: meu filho, graças a Deus. Quando foi no ano seguinte, eu fui fazer profissão de fé na primeira igreja batista de Belo Horizonte. Aí o pastor Murilo Cassete, a lenda, ele me perguntou na profissão de fé: mas o menino, por que você quer se batizar? Eu falei: pastor, porque Jesus entrou no meu coração. Na verdade, acho que era só isso que eu sabia dizer. Mas sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? É que criança, jovem ou adulto, ou idoso, qualquer que fosse a nossa etnia, nosso lugar de nascimento, a nossa cultura, em qualquer circunstância, é possível ver a glória de Deus se manifestando bem diante da nossa retina. Essa é a experiência do Novo Testamento. Essa é a experiência tanto do Evangelho de João quanto das cartas. Ou seja, aquela experiência objetivada do Velho Testamento, em que o hebreu antigo precisava de elementos externos, concretos, palpáveis, para viver essa experiência de fé, quando chega no momento da experiência muito mais nuançada, muito mais sofisticada, muito mais esclarecedora do Cristo que alcança a nossa mente e o nosso coração, aí nós temos a graça de percebermos a sua glória bem diante dos nossos olhos, bem no fundo do íntimo, bem no fundo do nosso coração. Então, irmãos, de fato, a experiência bíblica da teologia peregrina, né, Tiago? Dessa caminhada pela vida, ela vai tornando a nossa visão de Deus um pouco mais nuançada. Os irmãos entendem isso? Como se a gente, aos poucos, lançássemos mão de uma lupa, de uma lente de boa qualidade e começássemos a perceber elementos novos da nossa experiência de fé. E parece que Deus quer isso da gente mesmo, que nós percebamos cada vez mais. E que nós, por isso mesmo, não nos cansemos de ler o Gênesis, o Êxodo, o Números, o Deuteronômio, os Juízes, Ruth, Esther, os Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, todas as maravilhas que ele colocou diante de nós. Porque quando a gente coloca essa lupa da espiritualidade, do Espírito que fala através de nós, é como se o nosso olhar ficasse um pouco mais aguçado, e a nossa percepção um pouco mais, digamos, detalhada. E nós percebemos que aquele eu sou da antiguidade é o eu sou da videira verdadeira, é o eu sou do pão da vida que me alimenta, é o eu sou do Deus que sempre foi, é e será Deus, é o eu sou daquele que não nos abandona nunca, daquele que nos acompanha nas peregrinações que necessariamente nós temos que fazer pela vida. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos experimentar esse Deus gracioso, que faz questão de ir junto ali ao nosso lado. Eu tive uma experiência incrível no Colégio Batista, quero terminar com vocês contando essa experiência. Na verdade, as experiências ali são muitas. Houve uma época que nós criamos um espaço alternativo para as assembleias. Bom, quem vive no colégio sabe, né, que a assembleia é uma espécie de aula que tem um conteúdo mais devocional, em que se canta, em que se louva, em que se medita na palavra. Houve uma época que nós criamos um espaço alternativo, em que aqueles que quisessem, vinham bater um papo comigo, num espaço que na época na escola era totalmente aberto. Aí os meninos, não tinha cadeira, os meninos sentavam no chão, e a gente batia papo sobre a Bíblia. E uma vez eu contei para eles uma história impressionante, sabe? De 2 discípulos de Jesus, que após a morte dele na cruz, isso já no domingo pela manhã, fizeram uma viagem na direção de um lugarzinho chamado Emaús. E quando eles começaram a jornada, apareceu um terceiro viajante, é assim que eu denomino essa pessoa que chega, o terceiro viajante, e começa a conversar com eles a respeito daqueles acontecimentos todos. E quando eles chegam no final do caminho, eles não percebiam exatamente quem era aquele que caminhava com eles naquela peregrinação. Quando eles chegam àquela estalagem em Emaús, o terceiro faz um movimento de seguir adiante.
Aí aqueles dois pedem que ele ficasse um pouquinho mais, ele se assenta numa mesa, o terceiro pega um pedaço de pão e parte o pão, e nessa hora exata, eles descobrem que eles peregrinaram naquele caminho até Emaús, acompanhados pelo Cristo de Deus. Que seja assim na nossa caminhada. Que em cada momento a gente perceba que nós não estamos sozinhos. Pode ser que a noite tenha ficado escura demais. Pode ser que o raio e o trovão foram tão intensos e tão fortes que deu até medo na gente. Pode ser que as casas caíram como caíram de fora nas tempestades terríveis que aconteceram lá. Pode ser que a gente tenha perdido o amor. Pode ser que o emprego já não exista mais. Pode ser que um amigo querido nos decepcionou. É caminho, é peregrinação, são altas e baixas. Algumas curvas do caminho são perigosíssimas, para falar a verdade. Mas que bom saber que, num certo ponto do caminho, Ele, o Cristo, vai partir o pão. E os nossos olhos vão se abrir. E nós vamos descobrir que caminhamos, mas não estivemos nunca sozinhos. Que Ele nos abençoe. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma alegria, viu, irmãos? Um prazer muito grande. Tiago, que bom, viu? Fiquei muito feliz. Vamos orar, gente. E, como o pastor disse aqui, talvez a luz do céu precisa também de entrar no seu coração. Deus, Ele, na verdade, Ele nos possui. Ele nos possui. Nós somos pessoas que de vez em quando estamos lá, parados, cantando, lembrando. Deus vem e nos toma para si. Não importa se crianças, e também não importa se você já tem muitos anos de caminhada cristã, porque a peregrinação que nós estamos falando aqui, ela é até o dia que nós vamos ver o nosso Salvador. Então, deixa a luz do céu entrar no seu coração hoje. Deixa o eu sou fazer diferença na sua vida hoje, que o Senhor possa marcar a nossa caminhada e que daqui em diante a nossa caminhada seja uma caminhada que estejamos juntos, mas que a luz do céu possa sempre entrar no nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra que é santa, que nos confronta, mas que foi trazido com tanta doçura hoje, através da vida do pastor Rubens. Obrigado porque um dia, ainda quando criança, o Senhor entrou no coração dele. E nós oramos para que o Senhor possa entrar também firme no nosso coração, para que o Senhor nos dê o testemunho de vida e a condição para que nós possamos também contemplar, para que essa luz do Senhor entre no coração dos nossos filhos, entre no coração da nossa igreja, Pai. E nessa manhã, enquanto pessoas que estão caminhando e peregrinando rumo ao Teu encontro, que o Senhor nos abençoe. Colocamos diante do Senhor as nossas aflições, as nossas dores, colocamos as nossas decepções, aquilo, Senhor, que nos machuca, nós colocamos hoje aos Teus pés, porque somente o Senhor pode dizer, eu sou, e o Senhor é eu sou em nossa vida. Portanto, essa caminhada que começamos aqui, de estudar Êxodo e João, que o Senhor possa falar poderosamente nos nossos corações, nos ensinando, nos abençoando e tratando o nosso ser. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, pastor Rubens, a gente fala de lenda, mas infelizmente às vezes a gente só destaca lenda a pessoa que já está com o pai, né? Mas eu quero dizer que o senhor é uma lenda viva. O senhor é uma lenda viva, tá? Eu queria convidar aqui, eu vou convidar o Dirley para trazer uma lembrancinha para o pastor Rubens, porque o Dirley, o pastor Rubens, ele é carioca. E eu sei que o senhor tem um pezinho lá no Rio de Janeiro, né? Então eu queria pedir ao irmão Dirley que viesse aqui, desse um abraço, em nome da igreja, aqui para o senhor, viu? Deus te abençoe, né? Possa abençoar. Sei que aqui dentro tem uma coisa que o senhor gosta muito, né? Tá certo, pastor? E que o senhor sabe que a nossa querida Betel, que sempre está de portas abertas para o senhor. Tá? O dia que o senhor quiser vir aqui ensinar conosco, né, Douglas? As portas estão abertas
e que o Senhor possa conduzir essa peregrinação. Né? No Colégio Batista tem mais de 40 anos de peregrinação, né? E conosco, que o Senhor abençoe. Viu, pastor? Muito obrigado. Queria também agradecer a presença de cada um dos irmãos aqui, que à noite estaremos de volta para o nosso culto às 19 horas. Domingo que vem, pastor Pedro já retorna conosco. Né? Continuemos orando. É domingo que vem, não é? No outro ainda, né? Passando esse no outro. Isso aí. Eu estou meio acelerado ultimamente, mas que Deus possa abençoar. Continuemos orando pela vida do pastor Pedro, da nossa igreja, e que tenhamos um domingo cheio da graça de Deus. Vamos ficar de pé, mais uma vez, para a gente falar da bênção, e que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por tudo, e rogamos as tuas bênçãos, que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Cristo e que as doces consolações do teu Santo Espírito sejam conosco hoje e sempre. Amém. Não vá embora sem dar um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado. Se você não teve o prazer de conhecer o pastor Rubens, ele está aqui para você também poder conhecê-lo. Que Deus os abençoe nesse domingo. Amém.